Capítulo 923. Cielf não percebeu a mudança nos olhos de Alger. Ele apontou para um dos crentes cremados da lua primordial e disse: essa bengala foi tirada de mim. Chama-se Palavra do Mar. Pode liberar raios em um alvo. Atacar com ela fará com que seja aprimorada com rajadas de vento. Além disso, também pode criar grandes esferas de água e águas pluviais corrosivas. Também pode permitir que o usuário não tenha medo da pressão do fundo do mar. O usuário pode extrair livremente o oxigênio da água. Ao mesmo tempo, também pode ser usada como uma varinha para voar. Existem 3 efeitos colaterais negativos. Primeiro, gosta de cantar. A cada 6 horas, tem que cantar uma música. Os efeitos resultantes não discriminam entre amigo ou inimigo. Devido às diferentes escolhas de músicas e estilos, pode deixar a mente à deriva, ou deixar a mente e a alma chocadas e, em outras ocasiões, fazer com que a pessoa fique irascível e em um estado de razão baixo. Claro que mesmo sem esperar 6 horas, também estará com muita vontade de cantar se assim desejar. Em segundo lugar, você provavelmente pode dizer que ela está equipada com características vivas. Além disso, é bastante irritada. Ela gosta de tropeçar, bater ou puxar o usuário escada abaixo quando ele não está prestando atenção. Terceiro, fará com que o usuário seja facilmente atingido por um raio. Portanto, em dias de tempestade, ou não saia ou não leve consigo. Este é o artefato selado que foi feito a partir da característica de Beyonder do cantor do oceano de German Sparrow. Se ele soubesse que você já tinha feito isso e permitiu que o crente da lua primordial o levasse embora, você definitivamente será vendido para alguém que precisa de você, na forma de uma característica de Beyonder. Alger olhou para a mesa de jantar e viu a bengala preta incrustada em prata. Pelo que sabia, independentemente de os outros efeitos negativos serem graves, os itens místicos com características vivas eram considerados artefatos selados. Isso acontecia porque havia perigos imprevisíveis associados a eles. Com Ketoa e seu companheiro não falando, Cielf só poderia continuar tirando itens místicos com uma cara taciturna. Esta faca curta é chamada de lâmina venenosa. Os efeitos são óbvios. Não há necessidade de fornecer nenhuma informação adicional, certo? Toda vez que causar dano, adicionará um veneno aleatório. Quanto ao que é tudo sorte. Seus efeitos negativos não são muito graves. Isso só fará com que o tratamento médico falhe e a sensação de estar bêbado se acumule dentro do usuário. Cielf continuou introduzindo alguns itens místicos e finalmente ouviu Ketoa dizer: excelente, o resto é seu. Ufa! Ela ainda me deixou com 3. Cielf não só não guardava rancor, ele sentia no fundo o quão legal era a Almirante das Estrelas. Era como se ele tivesse sofrido algumas doenças psicológicas. Ketoa então se virou para olhar para o enforcado. Você escolhe primeiro. Ela sabia que o mundo German Sparrow havia encomendado um item místico para ser feito pelo artesão. Portanto, o enforcado teve que primeiro selecionar o item do aventureiro maluco. Alger assentiu e pegou a palavra do mar e os óculos de gárgula. Depois, indicou que o resto eram despojos de guerra. Ketoa pensou por um momento e disse: escolha outro. O resto será meu. Ela não estava muito interessada nos itens místicos restantes porque tinha 2 itens bastante poderosos que combinavam com ela. Ela também obteve a balança da sorte e o botão da justiça mais tarde, assim, cobrindo todas as suas bases. Sob tal situação, o acúmulo de efeitos negativos era algo a ser considerado. A menos que fosse algo extremamente especial, não era algo que ela daria uma segunda olhada ou escolheria comprar. É claro que, como almirante pirata,
ela nunca achou os itens místicos excessivos. Afinal, teve que entregar alguns deles à ordem ascética de Moisés e deixar o resto para recompensar sua tripulação. Alger ficou em silêncio por um momento. Começando pelos itens e poderes Beyonder que ele tinha, escolheu a lâmina venenosa. Depois disso, Ketoa instruiu Ref Doyle a mover os itens místicos que Sielf havia colocado no chão, e os itens remanescentes deixados pelos crentes da lua primordial, para fora da sala. Então, ela olhou para o artesão com seus olhos roxos escuros. Por que os crentes da lua primordial querem controlar você? Os olhos de Sielf piscaram. Isso não é simples e óbvio? Para me fazer itens místicos para eles. Assim que ele disse isso, seu coração disparou como resultado dos olhos roxos que olhavam friamente para ele. Ele acrescentou apressadamente: eles também parecem ter algum plano que precisa da ajuda de um artesão. Quanto ao que é, não tenho ideia porque ainda não começou. Ketoa retraiu seu olhar enquanto aparentemente pensava. Trocando um olhar silencioso com o enforcado, eles assentiram simultaneamente. Eles decidiram não tirar o artesão hoje e deixá-lo lá para monitorar os desenvolvimentos subsequentes. Em outras palavras, queriam descobrir os planos dos crentes da lua primordial monitorando. Na verdade, para a eremita e o enforcado, o que quer que os crentes da lua primordial estivessem tramando não era algo supérfluo para eles. Cada um deles tinha assuntos que os preocupavam. A eremita precisava se comunicar com a rainha misteriosa para fornecer material de referência para suas estratégias no mundo sobrenatural. Alger poderia usar este assunto para ganhar pontos de contribuição da igreja. Portanto, eles chegaram instantaneamente a um acordo tácito para investigar mais profundamente. Claro, Alger sempre acreditou num princípio. Quanto mais informações ele possuísse, mais benefícios poderia obter de vários assuntos. Após um breve silêncio, Ketoa disse ao artesão Sielf no mesmo tom: como você já é um crente da lua primordial, levá-lo comigo não me traz nenhum benefício. Sielf assentiu imediatamente, concordando com o que ela disse. Ketoa parou por um momento antes de dizer: no entanto, desejo estabelecer um relacionamento de trabalho de longo prazo com você. Portanto, preciso de algumas gotas do seu sangue. Isso me ajudará a encontrar você a qualquer momento. Sielf tinha uma aparência miserável enquanto seus lábios tremiam, mas ele não conseguiu se opor a isso. Ele exalou de repente e disse: ok. Com isso dito, ele pegou um cortador de papel ao lado dele e cortou seu antebraço, deixando algumas gotas de sangue escorrerem. Ketoa imediatamente levantou o braço direito e sacudiu suavemente o pulso, fazendo com que algumas gotas de sangue flutuassem e voassem em sua direção. Depois de observar o sangue na palma da mão, a almirante pirata perguntou de repente: qual é o seu sobrenome? Jun, Sielf respondeu instintivamente. Ketoa não disse uma palavra enquanto se virava e saía pela porta. Alger seguiu de perto. A sala rapidamente ficou em silêncio quando Sielf se sentou no sofá. Ele ficou ali sentado imóvel por um bom tempo, como se estivesse pensando profundamente sobre o encontro, sendo incapaz de se livrar dele. 10 minutos depois, ele se levantou de repente e tirou uma pequena estatueta em forma humana do bolso interno. A estatueta era cor de latão e sua face estava vazia. O sangue vazou lentamente e permaneceu em sua superfície. Sielf enxugou apressadamente o rosto da estatueta com um lenço antes de suspirar de alívio. Ele curvou os cantos dos lábios e murmurou silenciosamente: felizmente eu tenho esse boneco do destino. Hanf, vamos ver como você consegue me encontrar com essas gotas de sangue. Nem pense em me amaldiçoar. No bairro pobre de Bayan, numa rua sem iluminação pública.
O mascarado e encapuzado Alger olhou para a eremita ao lado dele. Com uma voz profunda, ele disse: depois que Cielf escapou da Igreja do Vapor, ele vive são e salvo até hoje. Isso significa que ele não é um tolo. Para ele lhe dar o sangue com tanta facilidade e de maneira tão relaxada, sem oferecer nenhuma resistência, significa que ele tem os meios para evitar seu rastreamento. Além disso, ele não mencionou uma explicação de como os crentes da Lua primordial o encontraram. Logicamente falando, os crentes definitivamente teriam perguntado a ele sobre as origens da característica de Beyonder do lobisomem, mas Cielf não mencionou isso a Alger. Enquanto Ketoa pegava os óculos pesados e os usava, ela disse sem mudar de tom: o sangue não será usado para rastreamento. Alger acenou com a cabeça pensativa antes de se despedir, entrando em um beco escuro. Ele fez vários desvios e encontrou uma chance de remover o disfarce antes de deixar Bayan. Depois de retornar ao porto privado da Resistência, ele embarcou no Vingador Azul. Seus marinheiros gastaram a maior parte de sua energia e dinheiro nos últimos dias. Então, naquele momento, todos estavam no navio, esperando para partir novamente para o mar. Ao vê-lo retornar, um dos marinheiros levantou-se imediatamente e perguntou com um sorriso: capitão, já jantou? Ainda não. Faça algo simples para mim. Para a operação, Alger não teve oportunidade de encher o estômago. O marinheiro, que também cozinhava paralelamente, respondeu imediatamente: tudo bem. Hoje temos alguns cogumelos frescos na floresta. Que tal fritar com um pouco de manteiga? O rosto de Alger se contraiu quando ele balançou a cabeça com uma expressão normal. Tostar um bife serviria. Mal passado, UH, no ponto. Burgo Leste, na periferia de uma floresta. Com suas duas marionetes, Klein não teve pressa em partir. Ele entrou em uma cidade e planejou conseguir algumas maquiagens para disfarçar a máscara do almirante infernal Ludiwell. E antes disso, tinha outras coisas para fazer. Procurar um ajudante para a exploração da periferia de Calderon. Klein nunca foi um lobo solitário, e isso era ainda mais quando confrontado com o perigo. Portanto, a menos que não tivesse opções, sempre convidaria potências para lhe fornecer ajuda, compartilhando as coordenadas e pagando o preço correspondente. Ele não era do tipo que entrava precipitadamente. Para ele, ser capaz de obter o ingrediente desejado com vida era o mais importante. Se não fosse porque sei que é impossível, eu até gostaria de esperar 1 ou 2 semanas antes de carregar um bebê ou empurrar um carrinho para ir para Calderon. Klein suspirou silenciosamente enquanto pegava a gaita do aventureiro e soprava nela. Silenciosamente, Reinette Tainiker, com as 4 cabeças nas mãos, saiu do vazio. Klein refletiu sobre suas palavras e disse: planejo explorar a cidade de Calderon em breve. Bem, já obtive suas coordenadas no mundo espiritual. Gostaria de saber se posso contratá-la para sua ajuda? Qual seria o preço? As 4 cabeças nas mãos de Reinette Tainiker falaram uma após a outra. Não vou, eu, não posso, entrar. Ponto.